Boa tarde a Boa todos. tarde a todos. Primeiramente, obrigada aí pelo convite, a Brasel, e obrigada aí a todos os participantes aí. Espero que a gente consiga fazer uma troca bem legal aí. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela da apresentação. Só me digam se está tudo ok. Perfeito. Tá bom. Então, pessoal, já que está crescendo, né, esse público com restrições alimentares, a gente vai conversar um pouquinho com vocês, trazer algumas ideias aqui, umas dicas práticas e lucrativas para vocês implementarem nos serviços de alimentação aí de vocês. E espero que possam aproveitar bastante. A gente vai começar com uma apresentação nossa. Olá, boa tarde a todos. Eu também gostaria de agradecer a Brasel, agradecer a presença de todos. Meu nome é Cristiane, eu sou nutricionista, sou consultora de alimentos. Iniciei minha trajetória há bons anos atrás. Trabalhei em empresas multinacionais, inclusive fiz algumas palestras pela Brasel no Macro. E em 2023 eu iniciei minha caminhada como empresa, digamos assim, né? Apesar de ter bastante experiência antes, a minha caminhada como empresa começou em 2023. E hoje atuo, né, com a minha empresa e atendo vários clientes em Porto Alegre, região metropolitana e alguns no Brasil. Então, eu sou a Juliana Martins, eu sou consultora de alimentos restritivos, sou especialista em gestão da qualidade e segurança dos alimentos e graduanda também em tecnologia em alimentos. Rapidamente, minha trajetória aqui, eu sou fisioterapeuta formada em 2003, e depois que eu descobri o meu diagnóstico de doença celíaca, eu sou celíaca, esse diagnóstico foi em 2011, a partir daí meu mundo mudou completamente. Eu fiz parte da diretoria da Celbra na gestão 2012-2013. Depois eu abri uma indústria de produtos sem glúten em 2014. Eu fiquei com essa indústria por quase uma década e por uma questão estratégica eu resolvi vender a empresa e trabalhar com consultoria, trabalhar na parte de serviço e auxiliar os negócios. E fiz a especialização, então, em gestão da qualidade e segurança de alimentos, depois disso. Fiz a formação na consultoria de alimentos e estou finalizando a formação também em tecnologia em alimentos. Eu queria perguntar para vocês, aí que estão nos assistindo, quem aí conhece alguém com restrição alimentar? Qualquer tipo de restrição alimentar, pode ser uma intolerância à lactose, um diabético, ou uma restrição ao glúten, ou vocês mesmos, de repente, também têm alguma restrição. Tenho certeza que todos têm conhecimento de alguém com uma restrição alimentar. Então, a pergunta é, será que o negócio de vocês, ele está deixando esse dinheiro na mesa aí? A gente vai conversar agora um pouquinho com vocês e vamos explicar um pouquinho sobre alguns conceitos de algumas restrições alimentares e depois disso a gente mostra também o índice, a prevalência e as dicas também que a gente vai passar para vocês. Então, assim, começando pelas desordens relacionadas ao glúten. Nós temos aí 5 desordens relacionadas ao glúten. A primeira, a mais conhecida, é a doença celíaca, que é uma doença autoimune, ela é genética e ela comete o intestino delgado. A sensibilidade ao glúten não celíaco, hoje em dia, vocês vão ver depois, ela tem um percentual maior do que os celíacos. Tá? A grande maioria das pessoas, elas têm uma sensibilidade ao glúten. Então, o que é? Na verdade, o diagnóstico da sensibilidade ao glúten não celíaca, ele é difícil de fechar e ele é mais por descarte. Quando não tem as outras diagnosticadas, acaba sendo um diagnóstico de sensibilidade ao glúten não celíaco. A alergia ao trigo, também bem conhecida, é uma alergia, né? Então, uma reação alérgica à proteína do trigo. Temos também a dermatite hipertiforme, que é chamado a doença celíaca na pele. E temos a ataxia cerebelar, que ela é, na verdade, ela é mais rara, principalmente aqui no Brasil, ela é muito rara. Temos também intolerância à lactose, a gente vai trazer aqui para vocês a diferença entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca, que se confundem muito às vezes.
Então, a intolerância à lactose, na verdade, ela é uma ausência ou uma deficiência da enzima lactase que digere o açúcar que é a lactose, né, do leite animal e seus derivados. Então, é só uma intolerância, um desconforto que acontece em razão disso. A alergia à proteína do leite de vaca, ela é uma alergia, certo? Então, ela é desencadeada pela proteína, que é a caseína. A caseína é a proteína do leite de vaca e dos seus derivados. E é mais comum em crianças e também as mães que estão amamentando ainda, elas têm que cortar completamente todos os derivados do leite de vaca, da alimentação, para não passar para o bebê, né? E temos também as alergias alimentares, de uma forma geral, a gente tem diversas alergias a diversos alergênicos, então é uma reação imunológica também. Temos também aí o vegetarianismo, né? Então, as pessoas que querem cortar da alimentação, excluir da alimentação carne, aves e peixes, tá? Já é diferente do veganismo. O veganismo, ele tira completamente todos os derivados animais, inclusive ovos, mel, laticínios, de uma forma geral também, e eles também não consomem de outra forma, através de cosméticos e vestimentas, nada que tenha sido explorado, né, o animal, tá? Esse é o veganismo. E temos a diabetes, também bem conhecida, então ela é uma doença metabólica desencadeada pela má absorção da insulina, certo? E, fora tudo isso, temos também as pessoas que, por um estilo de vida, elas optam por cortar alguns elementos da sua alimentação por uma questão de saúde, ou se sentir melhor, né? O próprio, daqui a pouco, sensível ao glúten, que ainda não sabe, não tem um diagnóstico, isso que acontece bastante, então acaba cortando o glúten porque se sente melhor, ou começa a diminuir o açúcar da sua alimentação, ou a lactose. Então, temos também esse público que consome a questão dos alimentos esses que seriam inclusivos. Então, aqui a gente vai trazer algumas prevalências, tá? Algumas percentuais. A gente tem 80 bilhões de pessoas no mundo. 1%, 1 a cada 100 pessoas tem doença celíaca, pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Sendo que 6% tem sensibilidade ao glúten, né? Que não é tão severo quanto a doença celíaca. 2 milhões no Brasil tem diagnóstico de doença celíaca. Então, olha o público que a gente tem só dentro do Brasil. Né? E muitas vezes as pessoas não são vistas, não são percebidas, né? E muitas vezes não são atendidas, né? Hoje em dia não são muito atendidas nisso também. Né? Tem poucos negócios ainda. 10 milhões de veganos, né? Que é aquelas pessoas que não comem, não consomem nada de origem animal, inclusive roupas, né? Que a Juliana estava citando agora há pouco. 6% das crianças e 3,5% dos adultos têm algum tipo de alergia alimentar. Tá? Então, assim, às vezes não descobre, às vezes descobre, e muitas vezes, tanto esse público quanto de doença celíaca, né, os celíacos, e os veganos acabam comendo em casa, por falta de opções ou por poucas opções. Tá? 50% da população tem ou terá intolerância à lactose, e 17 milhões de brasileiros têm diabetes. Isso aí é bem conhecido, né, da população, e bem frequente ser descoberto também. Então, assim, os brasileiros, né, no mundo em si, mas vamos falar agora do Brasil, têm se preocupado muito mais com a alimentação, a gente vê muito nas redes sociais, né, a busca por um corpo por fora e por dentro, né, mais saudável, e nisso inclui alimentação, exercício, enfim, né. E 76% dos consumidores, desses consumidores que têm restrições alimentares ou mesmo por escolhas, eles pagam, não só pagariam, mas eles pagam por alimentos mais caros, tá? Então, a oportunidade está aí, né? Para a gente aproveitar. Vocês estão percebendo aí os dados, é muita gente que consome alimentos restritivos, né? Por necessidade ou por preferência, né? Então, a gente trouxe uns dados para vocês, bem relevantes. Aqui também algumas normativas para o serviço de alimentação. A gente trouxe aqui em destaque a nossa portaria aqui do Rio Grande do Sul, 799, porque justamente pela questão aqui que nós estamos falando basicamente aqui para o pessoal aqui do Sul,
Então, e essa portaria entrou em vigor ano passado, ela é de 2023. No item 15 dela, fala que tem toda uma questão dos estabelecimentos que querem trabalhar com opções sem glúten, tá? Eles precisam deixar esse alimento apto para celíacos, sem glúten, sem contaminação cruzada, tá? Ou seja, na verdade, tudo que se diz que sem glúten tem que ser apto para celíacos, certo? Se não contém glúten, tem que ser completamente sem contaminação cruzada. Então, a gente tem essa portaria aí que entrou em vigor, nesse item 15, falando só sobre a questão de produção de alimentos preparados sem glúten em serviços de alimentação, tá? Então, para quem gostaria de ter essa opção no seu estabelecimento, precisa se adequar nessa portaria, tá? Aí trouxemos aqui também de outros estados, e tem outros também, mas só para passar aqui tudo relacionado a serviço de alimentação. A gente tem aqui lei municipal de Belo Horizonte, temos também estadual no Pará, sobre basicamente também questão de cardápios, tá? Inclusão em cardápios, colocar ali a descrição do que contém glúten ou outros alergênicos, alguns também falando sobre a questão de diabetes, se tem açúcar, não tem açúcar, se é apto para eles, enfim. Temos também uma lei estadual no Ceará, municipal em Natal, Rio Grande do Norte, então temos algumas leis aí, isso já é um movimento que tem acontecido, está sendo acontecido aí ao longo dos anos, e isso é muito bom, né, porque tem muita gente que precisa de restrição, de cortar alguns alimentos, né, precisa se alimentar, né, de alguma forma com restrição alimentar, e não tem aonde consumir, né, então a gente tem aí algumas leis e portarias dando um suporte para isso. Então, as oportunidades estão aí. A gente não precisa transformar o negócio de vocês totalmente livre de glúten, totalmente vegano, né? Totalmente qualquer uma dessas restrições. A gente pode adequar algumas dicas que a gente vai dar adiante, né? Adequar alguns preparos, tudo isso para poder incluir, né, essas pessoas no dia a dia dos estabelecimentos. Então, e uma ideia também é a gente servir, né, ofertar algum tipo de produto que englobe todas ou muitas dessas pessoas com restrições. Por exemplo, né, um quiche. A gente pode pegar vender um quiche do estabelecimento que não contenha glúten, não contenha lactose e seja somente de vegetais, né? Um bolo, né, que seja feito sem lactose, né, sem glúten. Isso tudo a gente vai falar depois, mas só para dar um exemplo sobre o que eu falei ali, né? Pode passar, Ju. Então, algumas adaptações, tá? No lado esquerdo, né, tem o tradicional e do lado direito ali as opções, tá, pessoal? Sobremesa, então, um bolo tradicional que seria servido na vitrine, né? Vários bolos juntos, né? Ou com sabores diferentes, com tipos diferentes. Esse bolo, né? Claro, com suas modificações, ser servido no potinho, né? A pessoa que tem uma restrição receber, ao estabelecimento, receber de um fornecedor seguro um bolo sem glúten, que seja sem lactose, né? Com alguma restrição, já dentro de um potinho, num local separado, né, da geladeira, um local mais no canto, um local que seja protegido daquela contaminação, tá? As batatas fritas, né? As batatas fritas. A gente pode vender uma batata frita com contaminação por glúten no local e uma sem contaminação. O que a gente pode fazer? Olhar o rótulo, tá? Se já não veio, se for uma batata frita produzida, né? Vem aquelas de saco, né? De pacote que se compra. Se ela já não veio contaminada por glúten, isso é muito importante ler no rótulo. E se for produzida no local, né? Daí cuidar que ela não tenha sido contaminada, mas normalmente os negócios acabam comprando congelada, né? Então, assim, ter uma fritadeira menor, tem muitas fritadeiras pequenininhas, né? Tem uma fritadeira menor com óleo exclusivo. Isso a gente fala de empanados também, tá? A gente citou batata frita, mas pode ser empanados. Essa fritadeira específica só para esses alimentos, ou uma panela, uma simples panela, né? Identificada, específica para esse alimento que vai não sofrer contaminação no mesmo óleo de outro alimento que contenha glúten, tá? Claro, tem que cuidar tudo, né, do local, né? Isso são detalhes mais específicos,
mas é uma adaptação bem tranquila, tá? Se bem treinada a equipe. É isso, só para complementar, como a Cristiane falou, a fritadeira, por exemplo, né? Então, se não quiser investir em uma outra fritadeira, a opção que a gente está trazendo aqui, e isso acontece, tá? Em alguns estabelecimentos, eu, inclusive, vou num lugar que faz isso, adapta, numa hamburgueria, adapta. Eles servem se eu quero as fritas, eles colocam na panelinha, esquentam o óleo e fritam ali as fritas e me entregam umas fritas sem contaminação cruzada. Então, é uma prática que acontece, tá? E é bem interessante, bem simples, né, de fazer. Outras adaptações, sushi ou mesmo buffet, né? Algum local que tenha shoyu, pimenta, ou mesmo utilize orégano nos preparos, né? Ou queira colocar no buffet, procurar um fornecedor sem glúten, né? Esses shoyus têm shoyu, tá? Sem glúten. E pode ser que tenha o shoyu tradicional, né? Trabalha com uma marca específica, mas tenha uma ou duas embalagens do outro shoyu, né? Para esse público específico, pimenta, né? Um molho de pimenta, algum outro tipo de molho que tenha, procurar um que seja de fornecedor idôneo, né? Que tenha mesmo não tenha contaminação cruzada. O orégano que se compra também tem no rótulo, tá? Tem fornecedores seguros, sem contaminação. Já um bife empanado, né? Um bife à milanesa, ou mesmo as frituras, né? Que eu estava comentando anteriormente, né? Empanar com farinha de milho, tem várias opções, farinha de arroz, de mandioca, isso tudo tem receitas, tá? Trocar a marca, o tipo de insumo. Às vezes uma farinha que tu compra tem contaminação por glúten, mesmo sendo de milho. E tem outras que não. Né? Então, a gente pode tomar esse cuidado. Por isso, os treinamentos, né? As orientações. Isso, até às vezes a farofa, né? A farofa, em princípio, não tem glúten, é de mandioca, mas algumas farofas de algumas marcas contêm glúten. Então, se atentar primeiramente na rotulagem, se contém ou não contém. Como a Cristiane comentou, às vezes farinha de milho pode ter a contaminação cruzada, enfim, outras farinhas. E que nem a gente comentou, assim, ó, não precisam trocar as farinhas de toda a milanesa que vocês fazem no estabelecimento de vocês, por exemplo, né? Mas o que se faz? O que a gente sabe que faz? Aí vários lugares, a gente também trabalha com lugares que fazem esse tipo de troca, né? De substituição. Ter uma opção de empanado sem glúten. Então, quando vai um celíaco, eles têm a opção de uma farinha sem glúten, que também, inclusive, tem farinhas de rosca sem glúten também, que ficam maravilhosas. Eles fazem empanados sem glúten num óleo separado e servem para o celíaco, né? Então, é simples, né? Na verdade, obviamente, tem treinamentos, né? Tem outras coisas envolvidas, mas, assim, de custos, né? É simples, é ter uma farinha separada, né? Uma panelinha separada e já está resolvido aí, né? Outras adaptações, né? No café da manhã de hotel, ter uma mesa separada, né? Com os produtos sem glúten, ter uma torradeira separada. Já nos estabelecimentos que tem vitrines, né? Tipo a MPM ou padarias, né? Assar ou aquecer os pães de queijo num forno próprio, né? Um forno pequeno. Ter um pegador específico para esses pães de queijo, né? Para a gente não ter essa contaminação, né? E isso pessoal, ocorre hoje. Tem estabelecimentos que servem as duas opções. É possível fazer. E esse público está aí para ser atendido. É isso, exatamente. E não precisa daqui a pouco ter uma torradeira específica, não quer investir, tudo bem. Mas se tiver pelo menos uma mesa separada, com os frios ali separados, por quê? Porque tem a questão também do pegador, o pegador que vai pegar os frios e a pessoa daqui a pouco coloca no pão com glúten, aquele pegador já fica contaminado. Então, o ideal é que sejam os insumos também já separados, mesmo que não contenham glúten, um queijo, um presunto, enfim, ou quer trabalhar com queijo vegano, né, um pão também diferente, separadinho, tudo separadinho numa mesa, identificado, né? Então, assim, são adaptações que dá para serem feitas. A questão do pão de queijo ali também, o ideal, né? Seria um expositor com pão de queijo, só para pão de queijo, né?
um pegador também só para o pãozinho de queijo. Por quê? Porque aquele pegador pega o salgado, pega o pão de queijo, já contamina. Então, ter um lugarzinho só para o pãozinho de queijo, se ele não contém glúten, né, é uma opção que vocês podem passar aí, né, para os clientes com uma opção sem glúten, nesse caso. Tem um forninho, precisa aquecer o pãozinho de queijo, tem um forninho elétrico pequenininho, né, não é caro esses forninhos. Uma opção de só aquecer o pãozinho naquele forninho somente para o pãozinho de queijo. Né? Então, não botar no mesmo forno que aquece em todos os salgados, aquece em todos os produtos, né, que tem a questão da contaminação cruzada. Então, pequenas adaptações para serem feitas. Aqui também, por exemplo, um restaurante que serve massa com carnes, opções de substituições. A massa, tem opções de massa sem glúten, pode ter um tipo lá de massa sem glúten fechadinha quando tem um cliente lá que solicita uma massa sem glúten, cozinha na água separada a massinha sem glúten. Isso já tem acontecido em alguns lugares também. Aí também a sugestão, daqui a pouco ter o acompanhamento vegano, vegetariano, ou sem lactose, um molho sem lactose, que aí contempla outras restrições, né? Então, tudo a gente tenta trazer isso, mostrando para vocês que dá para englobar várias restrições no mesmo produto. Não precisa ter 5, 10 produtos diferentes, né, para englobar e para atender esse público. Pizzaria, por exemplo, né? Uma ideia é trabalhar com uma pizza congelada de um fornecedor seguro, fica lá congeladinha. Tem alguém que pediu, tira ali, bota num forninho também. Sugestão, forninho pequeno, só para pizza sem glúten. Assa ali, ou só esquenta a massa, a pizza, e serve para o cliente. Tem uma opção de queijo sem lactose, ou queijo vegano, né, recheios vegetarianos, sobremesas, daí eu já aproveito também, já incluí sobremesas sem açúcar, bem, daqui a pouco sem glúten, sem lactose, tá? Mais opções aqui para vocês, a gente está trazendo. Quiche, né? Uma cafeteria trabalha com quiches ou outros salgados. Ter a opção de ter um quichezinho sem glúten, sem leite, vegano, enfim, fechadinho, embaladinho, fica congelado, não precisa estar ali que nem os outros que tem uma saída muito maior, né? Uma rotatividade maior. Então, fica no freezer. Tira do freezer, pode manter na mesma embalagenzinha, dependendo da embalagem, enfim, né? Mas isso se faz, acontece, colocam no micro-ondas, já esquentam a kitzinha no micro-ondas fechadinha e já entrega para o cliente. Né? Então, aí, para salgados de uma forma geral, inclusive doces, né? Vou mostrar depois para vocês um exemplo ali, para terem uma ideia que se faz também com doce, assim. Sopas, ou um molho num buffet, a gente faz um estrogonofe naquele buffet do nosso restaurante, e ele é engrossado com, se for com trigo, mudar para amido de milho não tem glúten, tá? Então é uma ideia bem simples de troca, de substituição, que pode ajudar aí para incluir mais também. Temperos, importante, às vezes usam um tempero industrializado, que contém glúten, cuidar, daqui a pouco já pegar um outro tempero, gosta de usar um tempero industrializado, comprar de uma marca que não contenha glúten, por exemplo, né? Prótons, uma ideia, daqui a pouco, para quem serve sopas e gosta de investir nisso, né, ou especializar, agora no inverno, faz todas as noites sopas, por exemplo, investe nisso, daqui a pouco compra de um fornecedor uns prótons, um pacotinho de prótons sem glúten, e aí quando o cliente vai, né, solicitar, entrega para o cliente um pacotinho de prótons sem glúten, para adaptar, ao invés do prótons ou de um pão com glúten, né? Ou sopas já fechadinhas, lacradas, dá para só descongelar e servir para o cliente, então temos várias opções. Aqui também, tortas, bolos, pães, uma padaria, por exemplo. Padaria pode ter coisas sem glúten, mas fechadinho, embaladinho, né? Por que não ter a opção ali de vender já um pãozinho de um fornecedor seguro, né? Ou uma collab. A padaria X aqui quer ter a marca dela de pãozinho sem glúten. Faz uma parceria com uma empresa que trabalha sem glúten para colocar a sua marca e eles produzem por segurança e vende como a sua marca, né? Então, tem várias ideias para serem feitas, né? Ali eu já botei junto ali essa foto aquilo ali é uma torta doce em fatia, sem glúten, que estava congelada numa cafeteria, e eu solicitei para comer aquela torta doce, e ela está lacrada, fechada, ela foi descongelada e foi entregue assim para mim, né? Então, assim,
E eu pago o valor, o celíaco paga o valor, né, que for, o celíaco, o vegano, enfim, né? A gente paga esses valores a mais porque é uma inclusão, é onde a gente pode consumir, e é gostoso, é um produto gostoso, né? Então, eu já vou antecipando aí algumas falas aí, mas já está tudo no conjunto aí, né, para tentar explicar para vocês. Prensa, chapa, numa hamburgueria, por exemplo. Se for dessa forma que está ali na foto, né? Uma prensa, uma chapa que coloca os hambúrgueres, as carnes e os pães na mesma chapa. Qual a solução? O que poderia ser feito? Daqui a pouco ter uma chapa pequenininha, uma prensa pequenininha, só para sem glúten. Já coloca a carne de hambúrguer e o pãozinho ali sem glúten para o cliente, né? Então dá para trabalhar com opções sem glúten, com diversas hamburguerias aí trabalham, e só fazer essas adaptações, claro. Tem outras coisas envolvidas, né? Treinamento, manipulação, né? Mas agora, nesse momento, não é o caso. A gente está mostrando algumas ideias para vocês, para verem que é simples essa mudança, só precisa realmente fazer alguns treinamentos importantes para que tudo saia como tem que ser, né? Aqui também. Os cardápios, né? Opções de cardápios com sinalizações. Então, vocês já vão fazer, daqui a pouco eu quero ter opções no meu estabelecimento. Então, já no cardápio, colocar os símbolozinhos, isso já também está acontecendo bastante, isso é bem importante, porque o cliente precisa tomar conhecimento, né? Ele tem que saber o que tem ali, o que ele pode consumir ali. Melhor ainda se ter de todos os alergênicos, o que tem aquele alergênico ou não tem, seria melhor ainda. Né? Olha quantas pessoas vão poder incluir, né, que não iriam estar consumindo no estabelecimento de vocês. Então, demarcar lá no cardápio e, com certeza, avisar, espalhar isso, publicar isso. O cliente precisa saber em cardápio, em rede social, os garçons precisam saber, eles precisam entender muito dessas restrições para poder explicar, né? Então, porque o garçom, ele é a porta de entrada ali, né? O cliente com restrição alimentar, quando pergunta para o garçom alguma coisa e o garçom não mostra segurança ou fala errado sobre aquela restrição, diz que tem glúten numa coisa que sabe que não tem glúten, ou ao contrário, enfim. Já perde a confiança, né? O cliente perde a confiança. Então, precisa ser falado e orientado, né? Então, tudo isso faz parte. Precisa muito orientar, o chefe tem que saber, né? É para saber, né, sobre todas as restrições, mas às vezes acontece de não saberem, né? Mas assim, é importante saber, todo mundo saber sobre as restrições, o que tem ali, o que não tem, quais são as adaptações, o que o estabelecimento está disposto a fazer pelo cliente para ajudá-lo, né? Então, tudo isso precisa ser passado para o cliente. Aqui alguns cases mostrando também para vocês, olha, algumas opções, tá? Também tem milhares de opções, a gente trouxe algumas. Cafeterias, no expositor, por exemplo, ali, daqui a pouco também já colocar, se tem um doce que é inclusivo, colocar ali, já colocar uma plaquinha com os símbolozinhos, dizendo o que tem glúten, o que não tem, o que se tem leite, não tem leite, é vegano, né? Então, colocar também no expositor, se for o caso, né? Se for ter no expositor. Num cardápio online, olha lá, uma pizzaria, coloca a massa de pizza sem glúten ali como uma opção, ó, tem um custo a mais, o celíaco paga, obviamente, depois se gosta, né, vai continuar indo, mas se não for boa, enfim, né, mas se é bom, o cliente vai, volta, né, então, uma opção ali de mostrar isso, né, no cardápio. Restaurantes também que fazem essas adaptações que a gente comentou dos milanesa, né, então, assim, eles têm a opção de todos os empanados fazerem com uma farinha sem glúten, é uma farinha de rosca sem glúten. Então, os camarões, bolinhos de peixe, enfim, diversos produtos que eles conseguem, só tem que avisar o garçom já avisa lá na cozinha, né, uma pessoa celíaca quer tal prato, eles já fazem com cuidado, enfim. Então, aí uma opção também. Um restaurante que trabalha com panquecas, né, desenvolveu uma massa de panqueca sem glúten, aí tem o quê? Tem ali umas opções de quais recheios que são sem glúten, quais que são sem lactose, enfim, né, tudo sinalizado no cardápio. Um case muito interessante também, uma pizzaria, que de tanto sucesso que fez a pizza deles, eles fazem num lugar separado, eles que fazem, num lugar separado,
assa um lugar separado, mas é tudo meio anexo ao estabelecimento, não é longe, e entrega para o cliente, maravilhosa, e de tanto sucesso que fez, ele criou agora um cardápio enorme, com muito mais opções de massas, com brownies, com sobremesas diversas, enfim, justamente porque sabe atender o cliente, né, com carinho, com empatia, né, então não tem como não ser diferente disso, né? Começa a crescer, né, crescer muito para esse público, né, pelo menos para esse público cresce muito, né. Pizzaria, outra opção de pizzaria também que trabalha com sem glúten. Aqui a gente tem também cafeterias com opções com leites sem lactose ou leites vegetais, né? Então, assim, a gente hoje em dia também está fazendo muito isso, trocando, né? Dando opção para o cliente poder trocar. Isso é muito bom, não custa nada para o estabelecimento fazer essa troca de leite, né? Coloca o valor ali, né? O cliente paga. Tudo tem o seu custo, né? Todo mundo sabe que tem um custo mais elevado quanto a isso. O cliente paga, né? Então, é muito melhor isso que não ter e a pessoa vai tomar só um cafezinho preto, poderia gastar bem mais, podendo comer, beber uma bebida inclusiva. Aqui também mostrando uma, uma confeitaria, uma cafeteria, que tem um cardápio, ó, na metade superior, um cardápio todo sem glúten, com salgados e doces, na metade inferior, diet, dietéticos, né, opções sem açúcar. Então, olha só, olha o que eles estão incluindo, né, imagine. Outro cardápio que de cafeteria também, com opções de trocas de pães, né? Ou fazer um misto quente com pão sem glúten. Eles têm lá o pãozinho congelado, quando precisam, né? Com os cuidados, fazem, preparam. Né, tem opções de vegetarianos, veganos também. Então, assim, pessoal, pontos de atenção, tá? Fornecedores seguros. Algumas pessoas se confundem, né? Ah, eu trabalho com marmitas fit, com salgados fit, né? E assim, as pessoas, ninguém é obrigado a saber, né, tudo sobre esse mundo, né, de restrições alimentares. Mas ter fornecedores seguros que entendam sobre isso, né, e que não simplesmente fizeram um rótulo achando que era, né? Porque hoje em dia muitas pessoas podem fazer rótulo, né? Então, assim, ter um fornecedor seguro de que sabe o que está fazendo e se importa com o público, se importa com aquele rótulo, aquele produto, é muito importante, tá? Porque tem muito rótulo por aí errado, né? Por falta de conhecimento técnico, por falta de conhecimento técnico, que eu digo assim, de fazer o rótulo, técnico de entender o que é a restrição, né? Para saber os seus insumos, se estão com contaminação ou não, né? Tivemos casos há pouco em Porto Alegre de empresas que tiveram graves problemas com isso. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque a gente está lidando com saúde. Quando a gente lida com alimentação, não só restritiva, a gente lida com saúde. E quando a gente tem uma pessoa que tem uma restrição alimentar, que além do que poderia passar mal, né, ter algum prejuízo em relação à segurança do alimento por estar contaminado por algum micro-organismo, alguma coisa, a gente está lidando com uma pessoa que tem mais uma restrição, né? Já me aconteceu de ir com uma amiga num restaurante e a empresa, né, o garçom falou que não tem glúten. E a gente sentou, comemos tranquilamente, na hora ela notou que tinha alguma coisa de errado, mas continuou se alimentando. Horas depois, passou mal. Então, assim, às vezes é falta de informação do garçom, né? Às vezes é falta de informação da empresa. Então tem que tomar todo esse cuidado. A gente está falando de fornecedores, mas eu quis dar esse exemplo, tá? Isso, exatamente. E, assim, essa questão da rotulagem, importante, tá, pessoal? Então, assim, às vezes a gente, na correria, a gente se detém simplesmente pela questão do não contém glúten, né? E era para ser assim, dessa forma mesmo, né? A gente só olhar ali o não contém glúten, ok, é seguro levar. Só que tem essa pegadinha, né? De forma errada, completamente errada, de rotulagem, que às vezes está escrito não contém glúten, alérgico pode conter trigo, né? Então, errado, completamente errado. Se pode conter trigo, contém glúten, como comentei antes, né? Tem que ser apto para celíaco. Se não contém glúten, tem que ser sem contaminação cruzada. Nesse caso, ali no exemplo, esse aí que eu estou mostrando para vocês, seria como se fosse uma contaminação cruzada. Não pode, então tem que estar como contém glúten, tá? Então, quando forem pesquisar para fornecedores, né, ou comprar alguma coisa assim, além de cuidar essa questão de não contém glúten, observar se não tem nada de errado dizendo ali, por exemplo, que pode conter glúten nessa rotulagem.
ter contatos de fornecedores seguros, né? E aí vem um ponto muito importante, né, que a Ju citou antes, mas a gente quis salientar: capacitação da equipe. Nem todo mundo não entende tudo, né? Não é um assunto fácil de lidar, tem ali as subdivisões que a Ju falou, né? Muitas dúvidas em relação ao que contém, o que não contém glúten. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas de repente, assim, ó, primeiro, treinar toda a equipe, né? Nem toda a equipe ficou segura, às vezes eles não comentam, pelo menos umas 2 pessoas da equipe ter mais consciência disso, para uma cobrir, né? Uma que cobre a folga, o fulano tá de folga, mas o ciclano não. E avisar a equipe, pessoal, surgiu alguém com alguma restrição, vai lá e pergunta com dúvida, pergunta pro fulano, né? Claro que toda equipe tem que ser treinada, não é só essas 2 pessoas. Mas algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entendimento, e isso é normal, né? Em todas as áreas, em todas as pessoas. Então, poder treinar toda a equipe, né? Além dessas outras 2 pessoas que eu citei, que é só um exemplo, treinar eles porque ajuda a sanar dúvidas, né? E esse treinamento não é uma vez, é a cada vez que entra uma pessoa nova na equipe. Aumenta o engajamento da equipe com a causa, né? Com a necessidade desse público. Né? Isso a gente estava falando de treinamento na parte das restrições alimentares, mas o treinamento em geral da equipe tem que ser muito frequente, né? Poder engajar essa equipe com essas condutas novas e as atuais também da empresa. Né? E evitam esses erros, né? Principalmente em relação aos alimentos sem glúten, né? E não só a contaminação dos alimentos em geral, né? Que, como eu citei antes, é saúde, mas para esse público que tem essas necessidades diferenciadas. Então, e isso acaba, no final, a confiabilidade da clientela. Quem vai, né? Quem tem essas restrições e vai num local onde ela percebe que a equipe entende daquilo, e se não entende, foi buscar informação, ela se sente segura lá, né? Para poder se alimentar naquele local. Exatamente. E essa questão da contaminação também pode ser o termo que vai ser trocado, em princípio, né, para contato cruzado, né, em relação a isso, esses, não de micro-organismos, né, mas nesse caso, assim, de alimentos alergênicos, enfim, ou sem glúten. Esse contato cruzado a gente tem que cuidar, principalmente na questão do sem glúten e os alergênicos, tá? Porque vegetariano, vegano, enfim, isso não precisaria ter esse cuidado, né? Então, quando a gente fala nessa questão de cuidados, né, de ter muita atenção, é a questão de sem glúten e alergênicos, tá? Vantagens, então, tá, pessoal? Atender essa demanda crescente, né? Que está cada vez mais crescente, pessoas, não é moda, né? É pessoas que vão descobrindo, né? A ciência vai evoluindo, as pessoas vão tendo mais conhecimento e elas vão detectando, né, diagnosticando as suas necessidades com algumas certas doenças, né? Então, é importante a gente atender essa demanda nova, né, entre aspas, nesse momento, nos nossos estabelecimentos. Pessoas com restrições, né, elas convidam amigos. A Juliana, por exemplo, é minha amiga, e eu não tenho restrição alimentar, mas sempre que a gente vai se encontrar, eu vou no lugar que ela indica. Por quê? Porque eu preciso que seja num lugar onde a Ju possa comer, né? Se alimentar. Então, ela leva nós, né, as amigas dela, para esses locais, né? Por que eu vou excluir ela se eu posso ir num local e ela me apresentar um local novo, né? Então, assim, dando só um exemplo para vocês do nosso dia a dia de amizade aí. Fidelidade, né, indicação. Eu estava pensando ali, quando a Juliana estava falando sobre os cardápios que tem os símbolos, né? Aqui no Rio Grande do Sul não é obrigatório. Eu sei que em Santa Catarina é, entre outros estados que a Juliana comentou. Mas tem muitos estabelecimentos do Rio Grande do Sul que colocam. E isso não só vale para quem, claro que tem que discutir importância, né? Mas para quem tem essa restrição. Mas também para pessoas que conhecem pessoas com restrição. Sempre quando eu vou no estabelecimento e eu noto que tem isso, eu aviso a Juliana. Né? Então, assim, a gente acaba abraçando isso junto com quem, os amigos, né?
acabam abraçando isso junto com essas pessoas. Então, elas indicam, e as pessoas que têm restrições e notam isso no cardápio, notam isso nas entradas dos estabelecimentos, indicam para quem tem, tá? Fidelidade, né, indicação dessas pessoas, redes sociais, né, elas divulgam, né, a Juliana mesmo tem a página dela que ela divulga para as pessoas que ela conhece, os locais que tem esses alimentos inclusivos, né, produtos sem glúten e demais alimentos restritivos possuem valores agregados, como a Juliana estava citando, um leite vegetal, né, uma bebida vegetal tem um valor agregado, né? Produtos veganos normalmente tem valor agregado também, né? E pouca concorrência. Por isso que a gente está dando esse encontro, tem esse encontro hoje, né? Porque tem pouca concorrência, realmente. De uns tempos para cá, eu noto, né, que tem mais, mas ainda não é suficiente. Né? Tem locais que são específicos somente disso, mas tem outros que têm uma inclusão, mas não são tantos quanto a gente acredita que deveria. Né? Sendo que tem várias oportunidades, como a gente está citando. Exatamente. E realmente isso acontece, viu, pessoal? Eu passando nisso assim na pele, né? A gente tem uma rede de conhecidos em grupos de WhatsApp, então se divulga muito essas coisas. E como a Cristiane comentou também, a gente leva familiares em eventos de famílias, de amigos, nos lugares, normalmente nos lugares que a gente pode, que a pessoa, aquela que tem a restrição alimentar, pode consumir. Então, olhem o que vai trazer para o estabelecimento de vocês. Né? Então, ao invés de daqui a pouco uma, duas pessoas, daqui a pouco vão uma turma inteira, né? Que aquele celíaco ou aquela pessoa com diabetes, ou enfim, pode levar no teu estabelecimento. Isso aumentando bastante, né? Aumenta o teu faturamento, né? Sem contar no valor agregado, que a gente comentou também, né? Aumenta o ticket médio, né? Então, realmente só tem vantagens, né? Aqui, então, assim, para refletirmos. A gente trouxe, assim, 3 reflexões aqui. Então, ter um cardápio inclusivo, né? Então, já é essencial, tá? Pois cada vez as pessoas, elas estão sendo diagnosticadas com restrições alimentares. Isso só tende a aumentar, né? E sem contar que as pessoas também estão se preocupando mais com a saúde. Também isso só tende a aumentar essa preocupação. Então, assim, não é mais uma tendência como era antigamente, diziam era uma tendência, até na questão do sem glúten, né? É uma tendência e tal. Isso já é uma necessidade, certo? Então, o estabelecimento precisa se adaptar, ou ele vai estar fora, assim, no sentido dessas questões de que está acontecendo de cada vez mais as pessoas aparecendo com restrições, entende? Então, assim, quanto mais tu puder abraçar essas pessoas, é melhor. Então, inclusão não é um custo, mas é um investimento que traz novos clientes fiéis, diferenciação competitiva e um aumento de faturamento, né? Então, assim, só tende a aumentar o faturamento tendo esse tipo de comportamento, né? E, então, assim, não são os seus concorrentes que estão levando os seus clientes. São as necessidades que você ainda não enxergou. Então, isso, sim, é algo que é para refletir mesmo. Tá? Então, assim, tá aí de bandeja, né, para vocês, que são essas necessidades que estão caindo aí de maduro, que precisa ser enxergado melhor. Então, assim, o item mais caro do restaurante de vocês, né, do estabelecimento de vocês, é uma cadeira vazia. E essa cadeira poderia estar sendo ocupada por alguém com restrição alimentar se vocês tivessem alguns produtos, poucos, um que seja, né, que inclui essas pessoas com essas restrições. Tá? A gente trouxe isso também para refletir, né, porque é de suma importância que a gente possa trazer esse público, incluir esse público. Exato, olha aí, ó. Essa cadeira aí pode estar sendo ocupada aí por uma pessoa com restrição alimentar, né? Então, ao invés de deixar de lado e não olhar para esse lado aí, só tende a ganhar, né? E aqui a gente está lançando um desafio para vocês, tá? Para implementarem pelo menos um alimento inclusivo, tá? Em seu estabelecimento até o final do ano, ou seja, tem ainda um semestre inteiro pela frente para implementar isso, pelo menos um, tá?
Se o estabelecimento aí de vocês já tem algum produto inclusivo, então, assim, vamos se perguntar, né? Esse produto, ele contempla o máximo de restrições possíveis, daqui a pouco eu só tenho um produto que só ele é sem, uma opção sem lactose, ponto. Quem sabe a gente pode implementar aí mais, contemplar aí mais restrições aí, né? Esse produto, se vocês já trabalham, garante a segurança para um público, né, com restrições alimentares. A equipe, ela está bem treinada, né? O treinamento está sendo eficaz, adequado. Essa divulgação está sendo efetiva? Estão divulgando que tem esse produto inclusivo aí dentro do estabelecimento de vocês? Então, é possível incluir mais algum produto aí, né, para movimentar mais isso? Então, esse é o desafio aí que a gente está lançando para vocês, tá? Então, a gente gostaria de agradecer a Antes atenção. de agradecer, Ju, tive uma ideia agora. Assim que vocês incluírem, avisem eu e a Juliana no Instagram, tá aí nosso Instagram, nossos contatos. Divulgar. Se for em Porto Alegre, vai ser mais fácil da gente ir, mas se for por perto também a gente tenta, né? A Grande Porto Alegre aqui. Se for no Brasil, nos mandem fotos, né? A gente vai ficar muito feliz em saber que vocês tomaram essa decisão de evoluir nisso também. Isso, só um detalhe, a Cristiane comentou de Porto Alegre, mas eu moro em Gramado, eu sou de Porto Alegre, mas moro em Gramado. Desculpa. A Ju mora Mas em Gramado. atendemos todas as regiões, né? E o Brasil inteiro, de forma online, também a gente atende, então, qualquer lugar aí, vocês podem nos avisar e a gente vai estar torcendo para que dê tudo certo, e se precisarem de ajuda, de auxílio, a gente está à disposição aí. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Brasel, pela parceria. Gabriele, muito obrigada pela atenção também.